Questão 21, galera. Um cadete acaba de ser selecionado para estagiar em um laboratório e tem a missão de caracterizar um novo material. Para iniciar essa caracterização, foi montado um aparato experimental representado pelo esquema abaixo, com o objetivo de determinar sua condutibilidade térmica. O experimento consiste em um tubo feito desse novo material, de comprimento igual a 20 cm, raio externo igual a 10 cm, espessura de 3 mm e possui as duas extremidades fechadas com material isolante. No seu interior, onde foi feito o vácuo, é colocado um resistor R para aquecer o sistema internamente, com uma quantidade de calor conhecida e constante, igual a 1000 calorias. Após estabelecido o regime permanente, o cadete aferiu durante 5 minutos as temperaturas interna e externa, obtendo, respectivamente, 50 e 25 graus Celsius. Nessas condições, a condutibilidade térmica em Watt metro a menos 1, Kelvin a menos 1, medida pelo cadete, vale. Primeiro de tudo, galera, olhem para as unidades. Unidade de medida. Os comprimentos e a espessura, o raio também, né, são dados em centímetros. E o nosso resultado, a nossa constante, o coeficiente de condutibilidade térmica, aparece em metro. Então, nós vamos precisar fazer essa conversão. Beleza? Outra coisa. Kelvin. Kelvin a menos 1. A gente vai precisar transformar essas duas temperaturas para Kelvin? A resposta é não necessariamente. Porque o que nós vamos querer é a diferença entre essas duas temperaturas. E como a escala Celsius e a escala Kelvin são escalas centígradas, ou seja, dividida em 100 partes, na hora da gente calcular essa diferença, nós encontraremos o mesmo resultado em ambas as escalas. Ok? Agora, aparece também aqui o Watt. O Watt é a unidade de potência, né? Que é joules por segundo. Então, a nossa quantidade de calor, ela não pode estar em caloria. Ela precisa estar em joule. Joule, como alguns chamam. A pronúncia correta é um dilema, né? E o intervalo de tempo ele precisa estar em segundos, uma vez que ele aparece aí em minutos. Então, cuidado com as unidades, galera. A gente pode passar batido e isso pode nos prejudicar na hora de encontrarmos o resultado. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente vai calcular esse fluxo de calor? O fluxo de calor ele pode ser entendido de duas maneiras. A quantidade de calor que atravessa uma certa área em um determinado intervalo de tempo. Beleza? Agora, muito cuidado aqui. Seria qualquer área? Toda essa área, a área lateral e a área dessas duas faces, dessas duas extremidades? Nessa questão não, pessoal. Porque o problema nos informa que essas faces, elas são isolantes. Materiais isolantes são péssimos condutores de calor, como o isopor, por exemplo. A lã também, né? Então, olha só. A propagação do calor vai ser tão pequena, tão pequena, tão pequena nessas faces que nós podemos desprezá-las. Então, o calor irá se propagar através dessa área lateral desse cilindro. Beleza? Então, vamos calcular essa área lateral. Aqui, pessoal, eu coloquei um cilindro para representar e nós precisamos entender o seguinte. Se a gente pegar um cilindro, como por exemplo uma lata de refrigerante, e cortá-la, quando a gente planificar essa figura, o que é que vai aparecer para a gente? Vai aparecer duas circunferências, né? E no meio aparecerá um retângulo. Beleza? No meio aparecerá aqui para a gente um retângulo. Tudo bem? Olha só. Esse lado desse retângulo é simplesmente L, o comprimento do cilindro apresentado aqui na figura.
Agora, e esse outro lado? Seria quem? Pois bem, antes da figura ser planificada, esse lado está envolvendo o quê? Ele está envolvendo uma circunferência. Então, esse lado ele possui o comprimento de uma circunferência que nós conhecemos como 2πr. Beleza? Então, a área lateral será a área na qual ocorre o fluxo, a propagação do calor, vai ser dada pelo produto desse lado, 2πr, vezes esse lado, que é L. Beleza? Se de cara, de cabeça, já veio isso, já veio essa informação à sua mente, siga em frente. Beleza? Então, vamos lá. 2 vezes. Lá no início da prova, pessoal, é dito para a gente considerar π igual a 3. Então, 2 vezes 3, vezes R. R mede 10 centímetros em metro, 10 elevado a menos 1. E L mede 20 centímetros, que em metro, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, esse produto será igual a 12 vezes 10 elevado a menos 1 metros quadrados. Beleza? Então, um probleminha a menos. O outro problema que a gente já havia comentado é em relação à unidade da quantidade de calor. O enunciado nos fala que a energia dissipada nesse resistor, né, é igual a 1000 calorias. Então, 1000 calorias. Mas nós precisamos trabalhar com a unidade Joule. Lá no início da prova também é informado que uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 4,2 vezes 10 elevado à terceira joules. Beleza? E por último, mas não menos importante, o intervalo de tempo. Nós temos 5 minutos. Podemos trabalhar com minutos? Não. Então, a gente precisa converter isso para segundos. A gente multiplica por 60. Isso será igual a 300 segundos, ou 3 vezes 10 elevado ao quadrado segundos. Beleza? Show de bola? Então, olha só. Uma outra maneira da gente entender o fluxo de calor é por meio da lei de Fourier. O que é que a lei de Fourier nos diz? Que o coeficiente de condutibilidade térmica do material é diretamente proporcional ao fluxo do calor. Ou seja, quanto maior esse coeficiente, mais calor esse material transporta. Beleza? Outra coisa, quanto maior for essa área, nesse caso da questão, quanto maior for a área lateral, também maior será o fluxo. Então, a área também é diretamente proporcional. E outra coisa que é diretamente proporcional, galera, é a diferença entre a temperatura interna e externa. Quanto maior for essa diferença, maior será o fluxo. Então, ela também entra aqui, ó. A diferença entre a temperatura interna com a temperatura externa. Beleza? E o que é inversamente proporcional seria a espessura. Essa espessura, quanto maior for, menor será o fluxo. Então, seria inversamente proporcional. Beleza? E agora, galera, basta a gente substituir os valores com muito cuidado. A quantidade de calor dissipada no resistor é igual a 4,2 vezes 10 elevado ao cubo. O intervalo de tempo foi de 300 segundos, né? 3 vezes 10 elevado ao quadrado. O coeficiente de condutibilidade térmica é quem nós queremos obter. A área é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 2 metros. A diferença entre as temperaturas é de 25 graus Celsius, ou 25 Kelvin. 50 menos 25, né? E a espessura, vamos lá. A espessura é de 3 milímetros. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros.
beleza? E aqui a gente pode simplificar algumas coisas, né? Como, por exemplo, esse 3 com esse 3, esse 10 à terceira com esse 10 ao quadrado, aí ficaria simplesmente 10 à primeira, né? Outra coisa, aqui ficaria 10, né? Se a gente dividir 10 a menos 2 por 10 a menos 3, ficaria também 10. Logo, esse 10 a gente pode cancelar com esse 10. Então, o K vai ser 4,2 sobre 12 vezes 25. Beleza? E isso aqui, galera, equivale a 0,014 ou 1,4 vezes 10 elevado a menos 2 watt, metro a menos 1, Kelvin a menos 1. Então, essa seria a nossa resposta que encontramos na alternativa B de bola. Beleza? Letra B de bola. Estamos juntos. Aguardem aí para a próxima questão. Valeu, pessoal!